acabei abandonando para trabalhar só na área ambiental. E aí, na Procuradoria, tive a felicidade de poder sempre trabalhar nessa área e também no meu escritório, né? Eu já me aposentei, então já tenho um escritório e trabalho também só na área ambiental. Então, foi uma escolha feliz, né? Foi quase que um acidente ter ido para lá, né? Numa secretaria recém-criada, e acho que foi um desses acidentes de percurso que acabam abrindo portas. Então, acabei trabalhando quase 10 anos no CONAMA, né? Fui presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, trabalhei acho que em muitas iniciativas que eu tive assim, muita sorte de estar ali para poder participar, de discussões que me enriqueceram muito, né? Então, fui relatora de vários projetos interessantes lá no CONAMA, de grupos de trabalho. Então, eu acho que isso tudo vai enriquecendo e vai amadurecendo a gente para discussões que hoje são muito mais complexas do que até naquela época, né? A gente enfrentou aí um período difícil, né, em que até a discussão desses temas estava um pouco travada, mas agora a gente está podendo retomar, eu acho que essas discussões com toda a relevância que elas merecem. E a gente precisa falar muito. A Flávia estava falando que não perde uma oportunidade para falar sobre justiça climática e sobre essas questões da emergência, né, que a gente está enfrentando, e eu acho que, nesse sentido, foi muito importante essa iniciativa da Renata, porque enquanto a gente não conscientizar todas as pessoas, né, e trouxer para a casa das pessoas essa discussão, a gente não vai conseguir iniciativas e um movimento para sair dessa situação que a gente se encontra hoje. Então, acho que era isso que eu queria falar aqui de início, para a gente começar esse bate-papo. Passo já a palavra aqui para a Superflávia. Bom, gente, boa tarde. Vou fazer um convite para quem estiver se sentindo à vontade de abrir a câmera, porque eu acho muito legal ver quem está do outro lado aí para interagir e conversar com a gente. Fica o convite. Eu sou a Flávia Belaguarda, me especializei em justiça climática. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou num coworking, então às vezes tem alguma interferência. Eu me formei em Direito em 2012, e aí eu lembro que eu tinha sempre uma inquietação, tudo bom? Uma inquietação de falar, poxa, por que que o social e o ambiental nunca se juntam? E eu acabei indo para uma outra jornada, eu fui para a inovação social, trabalhei numa organização americana, na United Way, desenvolvendo projetos de sustentabilidade para os jovens periféricos do Brasil inteiro. Aí depois disso eu fui para a Price, era consultora tributária, e de repente eu tive a possibilidade de ir para fora, e lá eu fiz o meu mestrado em desenvolvimento internacional em política e sustentabilidade, e minha tese de mestrado foi justiça climática. Então, em 2016, 2017, eu estudei justiça climática e não tinha nem literatura na época. Eu lembro que todos os livros que eu lia não existia, mas assim, os artigos que encontrava eram da Mary Robinson, e aqueles que não eram, eram referenciados pelo que ela tinha escrito. Era ainda muito, muito escasso entender isso. Daí eu fui morar em Moçambique e fui analisar a política de adaptação do governo de Moçambique na ponta, na execução lá no distrito de Guijá, para entender se essa política pública respeitava os direitos humanos. E ali, assim, eu brinco que é um óculos que eu vesti que nunca mais saiu de mim. E quando eu voltei para o Brasil, eu passei pela Schumacher também, me especializando em sociedade regenerativa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2018, eu cofundei a Youth Climate Leaders, e aí eu fui trabalhar no ICLEI. Então, no ICLEI, assim, me escolhe tanto de como trazer a governança climática para o executivo, e aí com tantas secretarias, e fazer todo mundo convergir para o mesmo lugar da adaptação, da mitigação, das soluções baseadas na natureza. Depois disso, eu fundei, junto com a Carol Prolo, a La Clima, que fica o convite também para todos vocês, que é uma rede de advogados para a mudança climática. Então, somos mais de 900 membros no Brasil inteiro, de todos os estados brasileiros, em que atuam para a mudança climática. São vários grupos técnicos dentro da La Clima, com diversas temáticas, uma delas justiça climática. Quando tem consulta pública, ou às vezes um guia, um manual, enfim, a gente está sempre produzindo conhecimento e deixando ele para a população. Você entra no site da La Clima, você tem acesso a
tudo, a todas as publicações. O nosso Instagram também é sempre o mais palatável possível para que a sociedade como um todo entenda o que significa, né, o direito da mudança climática dentro das suas tantas frentes. E saindo do ICLEI, eu tive uma experiência, eu brinco que não é nem brincadeira, na real é fato, que foi a experiência mais antropológica da minha vida, quando eu saí candidata a vereadora em São Paulo, com o objetivo de levar a pauta da mudança climática para a política. E quão desafiador foi falar sobre esse tema com estranhos por 45 dias, e quão longe isso está da nossa sociedade. E aí, trabalhei no Centro Brasil no Clima por um bom tempo, eu coordenava os governadores... Ixi, tem Mariana, seu microfone está aberto. Aí, obrigada. E nisso, trabalhei no Centro Brasil no Clima, junto com o Guilherme Sirquis, e ali a gente coordenava governadores pelo clima, passei pelo Climate Reality também, como consultora de justiça climática, e atualmente eu atuo em 2 chapéus, Ala Clima, e eu estou diretora do consórcio Borboletas, que ganhou a concessão dos parques da Avenida Paulista, então o Trianon MASP, o Mário Covas e a Praça Alexandre de Gusmão. E eu topei esse desafio porque na porta desses parques passam 7 milhões de pessoas toda semana, e as pessoas têm medo da única área verde do coração de São Paulo. E o objetivo é fazer com que, pelo contrário, né, um seja parte do outro e um conviva com o outro com uma harmonia diferente. E a oportunidade para a gente começar também a falar de justiça climática urbana, que é um tema pouquíssimo abordado e desenvolvido. Então, esse é o desafio, e fica o convite aí para todo mundo que tem interesse nessa temática se unir a essa pauta para a gente entender os parques como um laboratório de protagonistas de educação socioambiental para que a justiça climática urbana seja cada vez mais enraizada no território. Então, essa é bem resumidinho os milestones assim, da minha trajetória e o chapéu que eu estou atuando até hoje. E agradeço muito, Renato, o convite, uma honra estar com a Gláucia aqui. Ela fala que tem essa admiração, mas ela é muito recíproca, porque são vocês que vieram à nossa frente, foram abrindo o caminho para a minha geração entender que isso era uma possibilidade profissional. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Então, é uma admiração em dobro por tudo que vocês construíram e mostraram, não só para a minha geração, como para as que estão vindo, que isso é uma possibilidade de construção, tanto como profissional como pessoal. Então, muita, muita gratidão e animada para o nosso bate-papo agora. Sou sua eleitora. Que legal! Bacana. Ai, gente, sensacional. Eu não supero quando eu escuto isso, eu me emociono toda hora. Trocando figurinhas, né? Ai, muito bom. Mas eu acho que é isso mesmo. Gláucia, você fez um comentário aí, né? Acho que quando você começou, realmente, acho que extremamente desafiador, porque naquela época falava, né, trabalhar com direito ambiental, as pessoas nunca nem tinham escutado. Eu lembro... A gente abraçava a árvore. Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei, as pessoas me perguntavam, né? Mas direito ambiental, o que você faz, né? Ninguém sabia. Eu acho que esse entendimento começa a ser construído um pouco mais hoje em dia, e é uma coisa também que eu sempre escutei, né? Direito ambiental é o direito do futuro, e acho que eu estou vendo esse futuro chegar um pouco mais agora, porque lá, né, década de 90, mesmo comecinho dos anos 2000, era um pouco mais difícil, era difícil introjetar, de fato, a questão ambiental. E por mais que a gente já tinha legislação, né, a maioria das normas de grande importância, federais, já constituídas, mas pouco, de fato, se implementava, se colocava na prática, poucas pessoas conheciam e realmente davam valor para o grau de responsabilidade que a gente tem dentro da nossa legislação. Então, realmente, eu acho que foi um desafio, assim, tremendo para você. E, Flávia, você mencionou uma outra questão que realmente é muito interessante e a gente realmente se escuta muito pouco. Eu vi isso, acho que num curso que eu fiz na Unicamp há muito tempo atrás, mas era muito mais relacionado à geografia urbana, que é a questão da justiça urbana mesmo, a justiça ambiental urbana, das pessoas morarem melhor. Então, você ter... eu lembro até de uma experiência na Argentina que foi feita, que eu achei super interessante, eu nunca mais vi replicado em nenhum lugar, mas era você ter bairros onde você tinha assim, oportunidade para tudo. Então, a pessoa morava próximo do trabalho, né? Então, você tinha
dentro de um único bairro, era uma pequena cidade, né, e você tinha uma melhora da qualidade de vida para todo mundo, porque aquele menos favorecido conseguia crescer, tinha o trabalho ali, todo mundo se deslocava com uma maior facilidade, você gerava menos carbono, menor impacto, mas eu nunca vi realmente essa experiência replicada para outros universos, e até fazendo uma reflexão nossa, né, em relação ao Brasil. Na maioria dos outros países, os centros urbanos sempre são aqueles mais cobiçados, onde todo mundo quer morar, justamente para se locomover a pé, para ter uma melhor qualidade de vida, e infelizmente no nosso país, os centros urbanos eles acabam ficando, né, degradados. O que acaba tendo maior relevância ali econômica são os espaços mais distantes, onde as pessoas precisam se locomover mais. E é uma pena, né? Realmente é uma pena. Então, aí são questões aí, né? Não quero tumultuar um pouco o início aí da nossa conversa, mas acho que são questões para a gente pensar e trazer de novo aqui para esse momento, né? Para essa reflexão. Então, Gláucia, começando aí com você, depois a Flávia. Obrigada. Falar mais dessa questão urbana é uma questão que eu amo muito, porque eu trabalhei a vida inteira com ela, mas eu fiz aqui para organizar um pouquinho aqui a nossa conversa, uma apresentaçãozinha, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera aí que entrou um negócio aqui na frente. Pronto, vamos lá. Eu não quero entrar muito na questão própria, né, de justiça climática, porque essa eu sei que é a especialidade da Flávia, não quero me atrever, né, a falar, mas quero só introduzir essa questão da emergência climática, porque a emergência climática ela tem um fator que eu acho que é fundamental que a gente entenda para esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que a Flávia vai poder abordar isso melhor do que eu, porque embora a gente tenha, né, uma situação, um fenômeno global, né, então todos estamos sofrendo as consequências da crise climática, a questão é que nós não sofremos essas consequências da mesma maneira, né? E então a gente tem uma diferença, a gente tem pessoas que estão muito mais vulneráveis a essas mudanças do clima. Então a gente tem as pessoas que moram realmente em áreas de risco, a gente tem toda uma produção de política urbana, que é exatamente o que a Renata estava se referindo agora, né? Que acaba marginalizando uma parcela da sociedade, e essa parcela da sociedade acaba sendo mais vulnerável às crises do clima, principalmente a esses eventos extremos. Então, a gente viu recentemente, né, no final do ano, né, a questão no litoral paulista, a gente está vendo, né, uma série, agora a gente viu 50 cidades no Rio Grande do Sul sofrendo efeitos do clima, e a gente não pode mais colocar a culpa na chuva, né? Eu acho que tudo que a gente está sofrendo é consequência dessa distribuição desigual, né, das oportunidades no nosso território. Então, a gente, em razão disso, acabou cunhando, né, algumas outras expressões que vêm junto com isso, né, que são injustiça socioambiental, o racismo ambiental, que está relacionado bastante à questão da emergência climática. Então, a gente vê a sociedade civil sempre se surpreendendo com a falta de planejamento dos nossos dirigentes. E quando a gente fala, né, em justiça ambiental, que também é um tema relativamente novo, como a Flávia falou, né, então ela começou a pesquisar sobre isso, mas a gente pode até entender como um conjunto, né, de princípios que servem para assegurar que nenhum grupo de pessoas, sejam, sei lá, grupos étnicos ou de classe, suporte desproporcionalmente os efeitos ambientais negativos dessa crise e dos programas e projetos e dos planos de um governo, né? Quando a gente também fala, em justiça climática, ela está relacionada diretamente a direitos humanos. Eu também não vou entrar muito nessa discussão, porque eu acho que a Flávia já escreveu sobre isso, mas a gente sabe que as maiores vítimas, né, são sempre as pessoas mais vulneráveis, ou são grupos sociais mais vulneráveis.
porque eles estão menos preparados, porque moram em áreas mais desfavorecidas. Eu trouxe aqui só para ilustrar, né? Esse é um trabalho do Instituto Polis, em que ele compara a imagem de 3 cidades. Então, a gente tem aqui Recife, né? Então, a gente tem aqui a população negra, onde a gente tem a concentração maior de população de pessoas negras e pardas, isso ainda de acordo com o censo de 2010, né? A gente não teve ainda tempo de atualizar com o novo censo. Aí a gente vê, né, a menor renda domiciliar, que ela acaba coincidindo com os lugares onde a gente tem a maior incidência de moradia das pessoas negras e pardas. Também coincide com os domicílios que são comandados por mulheres, e onde a gente tem também a menor taxa de coleta de esgoto, né? Então, a gente vê que existe uma coincidência. Agora, a gente pode pensar que isso é só em Recife, mas quando a gente vem para Belém, por exemplo, a gente vê que isso acontece da mesma maneira. Então, a gente também tem aqui áreas de concentração, onde a gente tem, né, pessoas negras e pardas morando, com uma concentração de renda menor. Então, a gente tem aqui as pessoas que menos ganham, com domicílios também que são comandados por mulheres. E quando a gente olha aqui no saneamento básico, a gente vê um vazio, né? A gente vê que são áreas que não são dotadas de saneamento. Se a gente vem para São Paulo, a gente vai ver o mesmo cenário, né? Então, a gente tem também aqui em São Paulo, no extremo sul da cidade, essa situação se repetindo, né? Com renda domiciliar, pessoas negras e pardas morando em áreas onde a gente tem uma menor urbanização, domicílios liderados por mulheres, e a gente tem, de novo, aqui, né, a ausência de distribuição de água e coleta de esgoto. Isso acaba gerando, é claro, né, um maior índice de doenças. A gente viu agora na Covid, as pessoas precisavam, né, todo mundo tinha que lavar as mãos, a gente tinha essa necessidade toda, né, inclusive de distanciamento social, e essa foi uma população que foi bastante prejudicada em relação a esse tipo de demanda, né? A gente não tinha nem como falar. Então, existe um padrão de desigualdade. Esse padrão de desigualdade, ele não é aleatório, né? Então, ele é produto de escolhas de políticas públicas ou da ausência dessas políticas, que acabam deixando essa população sem alternativa. Então, quando eu trabalhei na Procuradoria, eu comecei trabalhando também na área de urbanismo, né, na área de regularização de loteamentos, trabalhei alguns bons anos antes de ir para a Secretaria de Meio Ambiente, e o que a gente percebia, né, principalmente nas áreas de risco, e eram sempre as mesmas pessoas que saíam de uma área de risco e iam para outra, não porque elas gostavam de morar em área de risco, mas porque elas não tinham oportunidade de escolher um lugar melhor. E outro dia, até ouvindo um podcast que eu acompanho, que chama Pare Ponto, foi entrevistada uma moça chamada Jázara, uma moça que é ativista, e ela mora no Jardim Pantanal. E ela contando a história dela, né? Ela conta que a família dela, os avós compraram um terreno lá quando eles vieram do Nordeste, era onde eles tinham dinheiro para comprar, e eles sempre perdiam tudo em todas as chuvas. Então, para ela, a chuva sempre foi sinônimo de perder todos os bens. E quando ela foi conseguir uma bolsa para estudar na GV, foi que ela saiu ali daquela realidade bastante restrita no Jardim Pantanal, que fica na Zona Leste, e aí ela descobriu, né, que não era a cidade inteira que perdia tudo sempre que chovia, né? E isso me comoveu muito ouvir o depoimento dela, porque a chuva, que às vezes, né, para a gente pode imaginar que gostoso dormir com barulho de chuva, chuva para ela já provocava taquicardia, porque era uma noite que ela não ia dormir, ela e toda a família, né? E ela não tinha nem a percepção de que toda aquela vizinhança dela estava sendo marginalizada. E a gente pode falar, mas por que foi morar lá? Porque foi o lugar, né, que ela conseguiu morar em razão, né, dessa ausência de política. E quando a gente vê o nosso novo plano diretor da cidade de São Paulo, que acabou de ser aprovado, a gente percebe que vai haver um agravamento dessa situação, porque a gente
percebe também que as moradias populares, né, que estão ali, os HIS, que estão ali planejados para serem implementados nos eixos de transporte, eles acabam na mão dos investidores. Então, a gente vê que essa produção de moradia não vai para a população de baixa renda, porque não existe nenhum controle sobre a venda dessa moradia que é produzida. E aí a gente vê a precariedade dos nossos instrumentos legais. E quando eu falo na precariedade dos nossos instrumentos legais, eu acho que a gente tem que perceber, né, que a gente tinha um instrumento que eu achava que era muito forte, inclusive eu fui procuradora, né, quando a gente tinha a lei de ação civil pública por improbidade, a gente ainda tem, né, a gente atacava, né, o próprio administrador. Mas o que aconteceu com a mudança recente, né, da lei da ação civil pública por improbidade? Agora foi introduzido esse artigo 19D, eu não costumo transcrever muito, mas esse daqui eu achei que eu precisava para a gente poder ter um debate sobre isso, né? Então, o que ele traz? Ele traz que é vedado o ajuizamento da ação civil pública por improbidade para o controle da legalidade de políticas públicas e para a proteção do meio ambiente, né? Então, ele diz aqui ainda no parágrafo único que essas questões elas devem ser endereçadas para a lei da ação civil pública. Então, essa alteração legislativa, e esse é um tema que eu quero trazer aqui para o nosso debate, ela visou a proteção do acusado e não do tecido social, né? Porque e a gente tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade, a 7235, que suspendeu vários dispositivos, mas não este, né? E o que acontece quando a gente tem uma situação em que o administrador não pode ser alcançado? Se a gente entrar com ação civil pública, né, sem ser de improbidade, quem acaba recebendo a penalidade é o próprio Estado. Então, quando eu era procuradora, qual era o meu desespero? Então, às vezes, a gente tinha, às vezes, que defender, né, a administração, você tem que fazer a defesa da administração, e você tem ali uma antecipação de tutela, até com a fixação de uma multa diária. Quem vai pagar essa multa é a administração. Então, quando a gente chega para o administrador e não existe nenhum risco para o patrimônio dele ou para os direitos políticos desse administrador, a única pessoa que sofre é o procurador que está ali na defesa do caso, porque a gente sabe que no final a gente vai ter um precatório imenso para pagar, né? Porque se a gente não puder discutir a questão, principalmente da omissão, porque às vezes a questão não é da ação, mas é da omissão da autoridade diante de certas situações, e a lei de improbidade nos ajudava muito nisso, né? Acaba sendo ineficiente, porque o administrador ele não vai estar ali, né, daqui 3, 4 anos. A ação vai continuar, mas ele não vai estar mais. Então, ele não se importa. Então, eu estou sendo bastante sincera, porque eu passei por isso, né? Então, às vezes, o Ministério Público, ou então determinada associação, ajuizava uma ação civil pública e conseguia eliminar, né, para remover uma determinada população que estava numa área vulnerável. Então, a gente tinha ali, inclusive, a fixação de uma multa diária pesadíssima. Então, quem sofria? Eu, né, os meus colegas, que podiam ficar depois, né, com essa ação, né, e as pessoas na procuradoria. Mas o administrador mesmo, ele fala assim, eu não tenho meios, né? E não tenho meios, e a multa ali correndo, mas ele sabia que ele não ia ser apenado, que ele não ia responder por aquela situação. Então, eu acho que essa alteração aqui na lei de improbidade, ela enfraqueceu muito a questão ambiental, e ela é inconstitucional, não tem dúvida, porque a gente está aqui, a gente tem uma violação, né, de um princípio importante, que é o que veda a proteção insuficiente de um bem tutelado pela Constituição. Então, eu acho que essa inclusão do artigo 17D é inconstitucional, né? Porque ela coloca toda a sociedade de mãos atadas em relação ao mau administrador. Então, aquele que recebe recursos, né, no seu município, por exemplo, para tirar a população da área de risco,
né? Como a gente viu recentemente, e não tira, né? Então, a gente tem aqui uma situação que eu acho que fragilizou muito a questão da justiça climática. A gente precisa realmente ter políticas efetivas, mas a gente precisa de normas que sustentem essas políticas. Se a gente destrói esse arcabouço legal, a gente acaba tendo ferramentas que não vão nos auxiliar, né, na tutela climática, que é a tutela que a gente precisa, muitas vezes, para corrigir essas distorções que as políticas geram. A gente viu na semana passada mesmo, até para comentar aqui, o afastamento de um secretário aqui no município de São Paulo, que era o secretário exatamente de mudanças climáticas e que era um negacionista do clima. Então, são questões que nos deixam boquiabertos, porque a gente não imagina, né, que alguém que foi nomeado, né, exatamente para criar, estabelecer e defender políticas climáticas para a cidade de São Paulo, que é uma cidade extremamente vulnerável do ponto de vista climático, né? É uma cidade que já sofreu com crise hídrica, né? A gente já teve aqui a situação de falta de água com rodízio, a gente tem as enchentes que são cada vez mais frequentes e que vão continuar sendo e cada vez mais, né? Então, a cidade de São Paulo não é uma cidade resiliente em relação a mudanças climáticas, e aí a gente descobre, né, que a gente tem um secretário que era negacionista, né? É uma coisa que nos deixa perplexos. Ainda bem que agora está ali o Natalini, que é uma pessoa que é bastante sensível à questão climática, à questão ambiental, né? Então, eu fiquei bastante feliz com essa troca, porque mostra realmente que a gente pode ter aí né, alguém que vai defender essa questão, né? A gente tem também outras ferramentas que não são jurídicas, né? A gente tem as barreiras verdes, os acordos comerciais. A gente está vendo agora o Lula, né, discutindo essa questão com a Comunidade Econômica Europeia, que quer estabelecer barreiras verdes para os produtos brasileiros. Então, a gente vai enfrentando cada vez. Essa é uma ferramenta que eu acho que é importante, principalmente para que a gente consiga alcançar algum tipo de justiça climática. Mas uma das questões mais importantes nisso tudo, eu estava falando com a Flávia um pouquinho antes da gente começar, é que no imaginário popular, né, as pessoas muitas vezes não relacionam a questão climática com as suas próprias vidas, né? Então, é difícil a gente mostrar para as pessoas, né, o que o derretimento das geleiras, né, ou a morte dos ursos polares tem a ver com alguém que mora ali, né, em uma região periférica, que tem lá os seus problemas. Então, eu acho que esse é um trabalho nosso, né, de todo mundo que já se sensibilizou por essa questão, de territorializar esse debate. Então, a gente precisa conseguir mostrar como é que essa questão climática aterriza na vida das pessoas. Então, por isso, acho que é importante esse tipo de iniciativa, Renata, porque, como a Flávia falou, né, de pegar as pessoas que passam ali na porta do parque, né, e mostrar como é que a mudança climática vai afetar a vida dela. A gente mora no Brasil, que é um país que tem uma matriz econômica agrícola, e a agricultura precisa, né, de regularidade, de sazonalidade. E na hora em que a gente vê, né, a mudança do clima, a gente tem também a nossa produção econômica ameaçada, e parece que muitos segmentos não compreendem isso. Isso vai significar, principalmente, aumento no preço dos alimentos, né? Então, isso tudo impacta a vida das pessoas comuns. Então, as mudanças, a crise do clima não é alguma coisa que está distante da nossa vida. É uma questão que a gente está vivendo agora, né? E a gente tem um momento muito precioso, porque nós temos condição de alguma maneira, influenciar positivamente em relação a isso. Mas se a gente não fizer nada, a gente vai ser refém de uma situação que a gente não vai conseguir reverter, porque, infelizmente, são essas situações exponenciais. Então, a exponencialidade a gente aprendeu, né, com a Covid, né, como é que isso funciona. Então, a coisa vai duplicando,
a cada dia. E a questão do clima é uma questão super exponencial, porque existe uma retroalimentação, porque os fatores todos da mudança climática, então, o derretimento das geleiras provoca o aumento do nível de águas de oceano, que provoca mais derretimento de geleira ainda, e aí tem a mudança dos ventos, a mudança da temperatura das águas, a migração ali dos indivíduos que estão ali naquele bioma. Aí a gente tem, né, a gente afeta as comunidades costeiras e insulares, e isso tudo vai se retroalimentando de uma maneira, né, que chega um momento em que a gente não vai mais conseguir atuar, né? Não existe engenharia para esse nível, né, de desafio. Então, a gente precisa compreender que esse desafio é nosso e é um desafio que demanda a solidariedade. Se a gente não se unir, se a gente não perceber que nós estamos todos, né, nesse mesmo barco, a gente não vai conseguir vencer essa ameaça. Então, acho que era isso que eu queria falar para a gente começar aqui, para esquentar o debate. Então, já passo aqui a palavra para a Flávia. Maravilha. Não sei, Renata, se você quer falar alguma coisa, se eu já mergulho. Você que manda. Eu quero, eu só vou complementar uma questãozinha aqui, Flávia. Glaucia, você mencionou aí dessa questão, né, dessa inter-relação e talvez o quão pouco, de fato, a gente imagina que as nossas ações impactam, né, nessa questão aí global, realmente na proteção aí do meio ambiente, né? E se cada um não tomar ações pequenas, realmente a gente não muda essa realidade. E, Flávia, agora eu vou entregar um pouco a idade, tá? Eu não entreguei lá atrás, mas eu vou entregar um pouco agora. Na COP de Buenos Aires, se não me engano, em 2004, eu estava participando ali de um grupo de debates, né, anteriores à COP, e tinham cientistas que estavam fazendo uns cálculos do quanto seria a emissão de gases de efeito estufa de uma pessoa saindo do Rio de Janeiro e indo para Buenos Aires de avião ou de ônibus. Né? Então, levava em consideração a questão do consumo do combustível, do tempo da viagem e do custo, e das emissões ali de gases de efeito estufa. Então, assim, era muito maior, eu não lembro exatamente qual a quantidade de cabeça, mas era mais de 10 vezes a questão da emissão de gás de efeito estufa, a pessoa indo de avião, mas ela demoraria 4 horas, e se fosse de ônibus, 40 horas, né? Então, era uma proporção assim, se você perguntar numa sala cheia, quem, de fato, iria de ônibus e quem iria de avião, acho que o fator preço é o que menos interessa. Eu acho que realmente essa questão aí do tempo e do quanto cada um está disposto, de fato, a abrir mão de certas comodidades que a gente tem hoje no dia a dia, as pessoas não fazem, né, não param para raciocinar do quanto a gente emite ou deixa de emitir simplesmente com uma tomada de decisão um pouco mais racional voltada para isso. Então, até esse cálculo era algo que eu trazia muito para os meus alunos em sala de aula, até para a gente repensar um pouco, né? O quanto a gente está fazendo reflexões do nosso dia a dia e de quanto a gente está disposto realmente a abrir mão. Glaucia, você também mencionou a questão, né, dos problemas que São Paulo já viveu, que a gente já viveu, o apagão lá atrás. E a gente criou alguns hábitos de você até desligar o stand-by, porque, de certa forma, você tinha um pequeno consumo de energia. E a emergência acabou, as pessoas não têm mais essa prática. Eu adotei, realmente, eu faço essa prática, mas, assim, eu não conheço ninguém que... e se a gente aumentar para uma larga escala, né, para uma grande escala, a gente vê mudanças. Mas realmente as pessoas precisam tomar aquilo como importante, né? Fazer o pequeno para a gente promover uma mudança para o maior, numa outra escala, né? Então, acho que era só um comentário aí a essas falas, Glaucia, antes de passar a palavra para a Flávia. Obrigada, Flávia. Bom, vocês trouxeram pontos extremamente relevantes, e eu vou complementando
assim, eu acho que o que eu vou trazer vai encaixar com o que vocês trouxeram para não ser, pra, assim, ser o menos repetitiva possível em coisas muito relevantes que vocês já trouxeram. Eu acho que é importante a gente ter o entendimento de que a mudança climática ela é causada pela ação humana na Terra. Fato. Isso IPCC fala. E, ao mesmo tempo, como a Glaucia trouxe os efeitos da mudança climática, é importante ressaltar que algumas das coisas que ela falou já são irreversíveis. Ou seja, se a gente parar absolutamente tudo agora, algumas coisas vão continuar acontecendo, como o degelo, o aumento do nível do mar e o aumento da temperatura do mar. Isso parece uma coisa assim, como vai me afetar? Está tão longe, mas a gente esquece que não existe fora. Então, a harmonia da Terra ela funciona de tal forma que, por exemplo, com o aquecimento do mar, a gente vai começar a ter tufão no Brasil. Porque o tufão ele é barrado por uma corrente fria, que me fugiu o nome agora, que faz com que fique ali na América Central e não venha para cá. Só que agora, com a alteração das correntes, por elas estarem mais quentes, a temperatura do mar mais quente, essas correntes mudam, a gente vai começar a ter tufão. Dentre tantas outras mudanças, como o aumento do nível do mar, então pessoas de região costeira, elas precisam estar cientes disso. Eu participei em Recife no Plano de Ação Climático da cidade do Recife, e a gente teve um momento de fazer análise de risco e vulnerabilidade. E ali, Recife é considerada a 16ª cidade mais vulnerável do mundo em relação aos efeitos da crise climática, porque ali mostra que na análise de vulnerabilidade que em 50 anos alguns bairros já vão estar com água, já vão estar literalmente embaixo d'água. E aí, quando você tem esse cenário, você, gestor público, vai fazer o quê? Vai construir o executivo uma escola naquele bairro ou vai pensar num plano de transição para os próximos 30 anos para que esse bairro deixe de existir, seja ressignificado? Como fazer uma mudança estrutural dessa se as pessoas ainda não acreditam em mudança climática? Aquele filme, O Não Olhe para Cima, do Leonardo DiCaprio, sabe, do Netflix, do meteoro que está caindo na Terra, quem não assistiu, recomendo, porque ele traduz muito bem o que é a mudança climática e como as pessoas interpretam. Elas só acreditam quando literalmente o meteoro cruza a linha da camada de ozônio e vai explodir, e não dá mais tempo. Então, a gente tem esse momento de um desafio de narrativa em relação ao que significa a mudança climática. Um outro ponto importante da mudança climática quando falamos em mudança climática, de forma técnica, é importante a gente lembrar de alguns pilares. Adaptação, que é mais centrado em pessoas, tem a questão social, mitigação, que é muito mais focado na questão de emissões de gases de efeito estufa, mas a gente também tem soluções baseadas na natureza, e nós também temos... Desculpa, a gente está atrapalhando? Senão eu vou tentar mudar. Não, tá. E nós também temos soluções baseadas na natureza, biodiversidade e um pilar muito importante que é financiamento. Porque sem o financiamento, nada disso acontece, que é justamente para perdas e danos, adaptação, para a questão social, que é o que a gente tem ainda um longo caminho pela frente para conseguir dedicar fundos para isso. Isso trazendo só pilares, palavrinhas técnicas que quem aprofunda na mudança climática sempre escuta falar e precisa entender o que significa, mas dentro da adaptação tem várias nuances do que é adaptação, várias formas de analisar e por aí vai. Só que quando a gente sai da bolha mais técnica e pergunta para a população, toda vez que eu estou dando aulas, palestras, assim, num lugar muito fora da bolha, e eu não conheço quem está nos ouvindo para ter esse termômetro, mas para aqueles que puderem escrever no chat, eu vou pedir assim, quando vocês pensam em mudança climática, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Não pensa. Primeira imagem que veio na sua cabeça. E escreve no chat se você puder. Toda vez que eu faço essa pergunta, pode escrever, que eu estou curiosa. Não é para overthink, assim, não é para pensar 3 vezes. Carbono, seca, boa, pode ir pondo mais. Não tem certo e errado. O que veio, a primeira imagem que veio na sua cabeça. Podem ir colocando mais. Aqui, a gente já tem, assim, levando pelo número de pessoas na sala de respostas, está bem equilibrado. Porque, geralmente, as pessoas falam, quando elas desconhecem a temática, urso polar. E não está errado falar urso polar, porque a mídia, ela martelou essa mensagem na nossa cabeça. Derretimento das calotas polares. Martelou. Então, as pessoas, quando pensam em aquecimento global, é uma coisa muito distante do universo, do dia a dia delas, porque é um urso polar em cima de um iceberg, de uma geleira. Então, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Aí a gente começa a trazer para o território.
E aí é quando a gente entende que mudança climática, ela também é urso polar e geleira. Mas ela também é perda de biomas, ela também é ilhas de calor, ela também é eventos extremos mais intensos em intervalos menores, ou seja, enchente, seca, tufões, queimadas, aquelas que não são provocadas pela ação humana, mas acontece muito quando a região está muito seca. Nosso Cerrado é campeão nisso, né? Pega fogo sozinho, e Canadá também já pegou fogo sozinho pelo calor intenso. Só que tudo isso vai acontecer no intervalo cada vez maior. Eu fiz uma pesquisa muito interessante de recordes de chuvas. Gente, eu fiquei chocada quando me dei conta que nos últimos 5 anos foi um recorde atrás do outro. Vocês têm ideia que todo ano é um novo recorde de chuvas intensas? E isso já é o normal, já é o comum, e não vai mudar. Porque nós já estamos vivendo numa nova dinâmica. Eu acho que é muito importante a gente, como humanidade, como sociedade, aceitar isso. Não vai mudar. Isso já é irreversível. Nossa, é o fim do mundo, vamos morrer? Não, porque somos seres adaptáveis. Só que daí a adaptação, ela esbarra num viés da desigualdade. Porque a mudança climática, ela não cria absolutamente nada novo. Ela apenas intensifica todas as crises já existentes. Ela não está criando a desigualdade social. A mudança climática não está criando a fome. A mudança climática não está criando a diferença distorcida de renda do nosso país. A mudança climática não está criando a falta de acesso à água potável. Ela não está criando nada disso, porque nós já vivemos numa sociedade desigual. Mas quando ela vem e intensifica esses eventos extremos, quando ela vem e nos coloca em xeque em relação a como vivemos em sociedade, ela intensifica todas as desigualdades criadas por nós até hoje. E isso é meio que a metáfora que eu vejo da mudança climática, tipo, ela está assim, ó, arrancando o véu. Sociedade, está na hora de arrancar esse véu, de achar que tudo é assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Só que quando a gente se depara com isso, tem a reação imediata do ser humano é um passo para trás. A Covid, eu brinco, mas não é uma brincadeira muito divertida, que é um trailer de um filme que já começou. Porque vão vir outras Covids, que não vai ser Covid, vai ser outra coisa que a gente não sabe o nome, mas a gente tem calotas derretendo, ou seja, nós, seres humanos, vamos entrar em contato com micro-organismos congelados há bilhões de anos. Não temos anticorpos para isso desenvolvidos. Nós estamos num processo de desmatamento acelerado e acabando não só com a Amazônia, que é o foco, e aí a gente vai entrar num outro lugar de colonialismo climático, enfim, que eu já volto para isso, e vou trazer um pouco de litigância também, que permeia muito a justiça climática, mas a gente está tirando uma harmonia que existe de um ecossistema e a gente também vai ter contato com micro-organismos que não conhecemos como seres humanos. Posto, e não é uma bola de cristal aqui que eu estou prevendo o nosso futuro, isso é ciência. O IPCC traz por A mais B que isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o IPCC traz por A mais B, o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, são quase 5.000 cientistas, alguns renomadíssimos brasileiros que são parte do Prêmio Nobel da Paz de cientistas do IPCC, temos brasileiros envolvidos nisso, acho que é um motivo de orgulho para o nosso país, saber que temos pessoas tão incríveis atuando nessa pauta a nível internacional. A gente também tem caminhos, e o IPCC fala, sai da dependência do petróleo, transição energética e acabar com o desmatamento. Se a gente, como brasileiro, seguir esse caminho, a gente já está fazendo uma ótima lição de casa. Só que não adianta falar de transição energética sem falar de transição justa, sem falar de pessoas. Não adianta falar de sair da dependência do petróleo sem colocar as pessoas na equação. As pessoas na sua cadeia como um todo, desde o caminhoneiro que abastece o nosso país como um todo, levando alimento, desde as pessoas que atuam nas petrolíferas, tudo. E, ao mesmo tempo, o desmatamento. O que gera o desmatamento? Qual é a cadeia que faz com que isso se alimente? E assim a gente chega no final do dia, que são pessoas. E quando a gente começa a trazer esse recorte social, a complexidade ela vai aumentando. Então, olha o cenário que a gente está. Nós já vivemos num mundo complexo, repleto de desigualdades. Aí vem a mudança climática,
que é a cereja do bolo da complexidade para aumentar as complexidades já complexas. E aí a gente fala para o gestor público, para o CEO, para a dona de casa, para a advogada, para a engenheira, para o esteticista, enfim, para todo mundo, que a sua vida, que já é complexa, vai ficar mais complexa. E aí, quando a gente vai encontrar soluções, a gente tem que trazer o elemento social, que deixa ainda mais complexo. Quem quer resolver isso? Quem tá afim? Quem fala e fala assim, nossa, que delícia, hoje é dia de arregaçar as mangas e trabalhar da complexidade do supra-sumo da complexidade. As pessoas tendem a se afastar. Elas tendem a entender que isso não é problema delas. Porque quem sou eu nesse embrolho gigante de um Frankenstein, de um quebra-cabeça de complexidade climática para resolver? E aí é a importância da justiça climática. Porque a justiça climática, ela é uma ferramenta de humanização da maior crise do nosso século. Então, como a justiça climática humaniza a crise, ela se torna uma ferramenta a ser desenvolvida para que a gente consiga fomentar vozes, que a gente consiga unir esforços, encontrar sinergias para caminhar. Eu brinco que a gente está num processo de desencaixotamento da sociedade. Aqui todo mundo já está, todo mundo dentro de caixinhas, falando em caixinhas e pensando em caixinhas, e a gente tem que desencaixotar. Porque a justiça climática, uma coisa que eu gosto muito dela, é que se você está disposto mesmo a vestir o óculos da justiça climática para trazer uma nova forma de processo, uma nova forma de pensar o seu dia a dia como indivíduo e como coletivo, se você cria um passo a passo e está super confortável com isso, a massa joga fora. Porque eu te garanto que você não está fazendo nada de diferente. Esse é o desafio. Como é que eu gero um desconforto no processo de trazer elementos e construções para adaptação, para regeneração, para mitigação? E não é simples, porque não existe uma receita. A Mary Robinson, ela traz elementos que traduzem um pouco mais da justiça climática quando você pega, imagina uma bacia, você vai colocando vários elementos ali dentro. Então, você vai trazer educação, equidade de gênero, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, accountability, transparência. E quando você mistura tudo isso e faz um projeto, uma política pública, um processo interno na sua empresa, no seu escritório acontecer no meio dessa mistura, você está mais perto de trazer a justiça climática na sua espinha dorsal do que antes. Só que vai gerar incômodo, e é positivo esse incômodo. Porque eu brinco que se eu, como indivíduo, para acordar mais cedo e ir para uma academia, já é difícil, já gera um incômodo, imagina a gente falar que o coletivo precisa mudar. Não vai ser tranquilo, vai ser caos. Assim, vai ser caótico. E tá tudo bem, mas se a gente for um caótico direcionando para o mesmo lugar como sociedade, é o que a gente precisa fazer. A gente está numa bifurcação. Ou a gente segue o modus operandi, o precipício está logo ali, porque já está vindo a conta, ou a gente guina como humanidade para um olhar, para um caminho da regeneração e da sustentabilidade, inclusive econômica. Porque quando a gente traz esse assunto, em momento algum, ou eu, ou a Renata, ou a Gláucia, a gente falou assim, façam fotossíntese, não se desenvolvam economicamente e vamos todo mundo, né, viver de gratiluz. Não é isso. Muito pelo contrário. Sim, temos que nos desenvolver economicamente. Os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, está chegando a vez deles de se desenvolver, eles falam, você potência, explorou petróleo, agora eu não posso? Eu também quero me desenvolver. E aí gera toda uma questão de geopolítica, que já é a mudança climática. Hoje não é mais só a questão climática, é geopolítica pura. Então, a gente entra, e isso em escalas desde o indivíduo, agora que eu posso andar de avião, eu não posso mais, porque tem emissão de CO2, então eu não tenho que andar de barco à vela. E é legítimo isso, porque a gente está falando da ascensão de pessoas que nunca tiveram acesso e que quando elas chegam a ter acesso, elas não podem mais ter? Não, elas devem ter, mas dentro de uma nova lógica de valor que a economia traz, dentro de um novo olhar de uma outra forma de até exploração, porque hoje nós exploramos os recursos que são finitos, mas existem outras ferramentas, a tecnologia está aí para nos apresentar soluções.
Então, sim, temos que nos desenvolver economicamente, temos o direito de, mas dentro de um novo lugar, de uma nova lógica que precisa ser apresentada. E aí entra uma pitadinha, para eu não me alongar muito para a gente debater, do colonialismo climático. Que o que acontece, né? O norte antes, nós, Brasil, fomos colonizados pelos portugueses, toda a exploração e toda a história que a gente conhece. Hoje, o que está acontecendo? Fundos internacionais, assim, ó, sedentos pela Amazônia, fazendo, inclusive, o terceiro setor do Brasil só direcionar projetos da Amazônia, a pessoa é do sul, do sudeste, e a organização está se direcionando para a Amazônia porque é onde o dinheiro está direcionado. No interesse que não respeita o local. E aí a importância da justiça climática para isso, porque a justiça climática não existe quem chegar para vocês generalizando que a justiça climática como verdade absoluta, a gente sai correndo dessa pessoa. Porque a justiça climática, ela é peculiar a cada território. E ela é um amplificador de vozes daquele território. Então, quem chegar com uma verdade absoluta do que é, não é. Por isso que a minha interpretação é uma humanização da crise. Mas eu não vim do território A, B ou C para entender a realidade de A, B e C. Eles são muito mais legítimos do que qualquer um aqui na sala para trazer. Do mesmo jeito que vocês, dentro do olhar de vida e experiência de vida de vocês, têm uma legitimidade para entender o que é a justiça climática no que a questão climática atinge vocês. E tá tudo bem. Ela permeia espaços. O social permeia em todas as classes. Só que, como a gente sabe que quem está pagando a conta são os mais vulneráveis, eles têm a necessidade de uma amplificação de voz com muito mais urgência do que quem é classe alta e vai levar mais um tempo, porque o ar-condicionado, ó, tá gostosinho no meio de São Paulo com a sua piscina ali te refrescando. E não tem nada de errado você ter conquistado isso. O que está errado é você achar que não precisa se adaptar ou rever a sua forma de viver a vida em relação às mudanças que estão acontecendo. E aí, só que isso chacoalha em muitos aspectos, porque é difícil adaptar. Mas aí, eu estou abrindo várias janelas de discussões, tá? Para cada coisa que eu estou falando, a gente pode aprofundar milhões de coisas, mas eu só estou jogando, literalmente, de propósito, para pôr fogo na fogueira. E um outro ponto que, Glaucia, você trouxe muito bem na questão do corpo administrativo e dessa questão, né? E não só muda a gestão, isso troca, morre, não querem dar a gente precisa entender que não é um programa de mandato, é um programa de governo, é humanidade, é algo além. Se o Brasil não entender isso e não se apropriar disso, a gente nunca vai sair do lugar, porque é para daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos. 4 anos você não faz nada, ainda mais em mitigação e adaptação climática. Demora. E eu vejo um mecanismo que está crescendo muito, que é a litigância climática, que o Brasil, gente, saiu duas pesquisas muito interessantes. A Juma, junto com a YC de Londres, com... Oh, meu Deus, a minha memória está péssima. É uma brasileira, é com J, fugiu o nome dela, mas ela é uma super referência em litigância climática, é professora na Universidade de Londres, e ela fez uma pesquisa junto com a Juma, que é uma plataforma de litigância da PUC-Rio, em que o Brasil é o 5º país com maior casos de litigância climática no mundo. Eu fiquei impressionada com esses dados. E, como La Clima, no GT de Justiça Climática, a gente fez uma quali junto com a Globo e fez um questionário que se espalhou pelo Brasil, e a gente teve pela primeira vez números do que os brasileiros pensam sobre justiça climática. 64% nunca ouviram falar, 35% entendem que os mais vulneráveis sofrem mais, porém, ao mesmo tempo, 49% acham que a mudança climática afeta todo mundo igual. E aí você vê esses números e fala, nossa, realmente, as pessoas não entendem o impacto da questão climática, só que ao mesmo tempo a litigância crescendo, ela está virando uma ferramenta de pressão para o governo e para o privado muito interessante. E ela vem com um olhar até fiscalizador. E nesse momento, o fiscalizador não é ruim, é bom. É o Global Stocktake, são as métricas, é o que a gente precisa trazer de parâmetros para saber se realmente está sendo feito. Mas é muito fácil você ter métricas da mitigação, porque é literalmente emitia X, agora emite menos X. Métricas de adaptação, de justiça climática, é quantificar o social.
E isso, a gente ainda não tem a receita. E a receita, ela vai de 1 para 1. E se a sua empresa, o seu escritório estão aptos a olhar para isso, vocês podem criar as suas próprias métricas de entender o que é justiça climática. Até que um dia, globalmente, a gente tenha recursos para fazer esse check e falar, realmente eu estou no caminho. E, só finalizando, agora de verdade, é um problema complexo. Todo mundo tem o seu papel. E para os mais jovens da sala, acho que eu vi que tem uma menina aqui que ela parece ser bem jovenzinha, a gente precisa mudar, só que responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Você, como indivíduo, vai entender o seu papel e é um processo delicioso quando você se abre para a jornada da regeneração de corpo e alma, porque isso envolve camadas tanto holísticas como para onde vai ser o lixo e qual é a roupa que você compra. E a tecnologia está nos ajudando muito nisso a traquear, e o próprio blockchain traz formas muito interessantes de você entender a cadeia. Aí você sabe hoje se tem trabalho escravo ou não no que você está vestindo, coisas do gênero. No seu coletivo do trabalho, você também tem a chance de trazer alterações. Você olhando para o setor público, para o setor privado, enfim. Ao mesmo tempo que governos têm outra peso de responsabilidade, e empresas também. Empresas de moda, petroleiras têm uma responsabilidade quintuplicada dentro de todo o processo de exploração que é feito. Então, entendam e coloquem na balança essa responsabilidade comum, porém diferenciada, para que vocês não carreguem o peso do mundo da mudança, porque isso cria uma inação, mas entenda isso como um processo divertido para você contribuir para a regeneração. E é dessa forma você consegue ir para o outro lado e somar esforços para que todos nós possamos remar para o mesmo lugar. Uma sociedade regenerativa. Não significa concordar com tudo no processo, mas se a gente tem a mesma visão de construção, é importante. E vem uma provocação do imaginário coletivo para isso. Coloquem no Google futuro e vejam o que aparece. O imaginário coletivo do futuro no Google é desesperador. É tudo metálico e um homem sozinho apontando para o horizonte, assim, ó. Gente, não é verde, não é colaborativo, não é regenerativo. Então, a gente precisa trabalhar esse imaginário coletivo. E sem esse espaço da imaginação, a gente não tem essa vontade de, tanto individualmente como coletivamente, a fazer diferente. Que também solto aqui uma provocação. Encerrei e prometo para a gente bater boca, papo e discutir aqui. Flávia, muitas colocações, eu não sei nem por onde começar, porque acho que realmente aí muita reflexão para a gente fazer, né? Mas aí durante a sua fala tem um trecho que sempre me chamou muita atenção, que eu acho que é a questão do desenvolvimento sustentável. O fato de eu desenvolver de forma sustentável não é que eu estou negando a economia, pelo contrário, as duas precisam caminhar junto. E acho que no inconsciente imaginário, né, ou o que foi passado, não sei de onde vem essa interpretação, parece que são coisas opostas, né? Ou eu preservo, ou eu tenho ganho econômico. E acho que a gente tem que mudar, de fato, essa percepção, essa concepção aí, e modificar, que é possível, né? A gente consegue crescer de forma sustentável, é possível obter ganho de forma sustentável, é uma questão talvez de respeito, é entender talvez os nossos limites, ver até onde a gente pode ir, mas respeitar a gente, respeitar o próximo, respeitar o meio ambiente. Então, eu acho que é um pouco aí dessas questões aí que você mencionou. E esse dado que você colocou da questão da litigância climática no Brasil, eu não tinha essa ideia, né, da quantidade já existente aqui no Brasil. Para mim, a gente ainda estava um pouco, né, as questões ainda talvez não tinham surgido, como talvez a gente tenha aí uma matriz energética um pouco mais verde, até por conta da nossa matriz, né, proveniente muito da hidroeletricidade. A gente está caminhando bem, acredito eu, numa diversidade aí da matriz. Eu acho que, óbvio, a gente precisa acelerar, mas entendo que tem uma questão econômica por detrás também, para a gente, de fato, fazer uma inversão aí dessas questões, mas não sei, são pontos aí que eu estou trazendo. Glaucio, eu não sei se você
te vi aí meio, não sei se você quer comentar alguma coisa. E, pessoal, né, por favor, se tiverem questões aí, coloquem no chat, ou então abram o microfone, né, para a gente aqui começar a discutir, debater, porque realmente tem muito assunto. A Lavínia está aqui com a mão levantada, mas antes eu queria também pegar um ponto aqui da fala da Flávia, que eu acho que é super relevante, que ela falou num tema que me preocupa bastante, que é a adaptação. Porque quando a gente fala em adaptação, né, para qualquer ser vivo, se a gente for pegar Darwin lá atrás, né, não sobrevive aquele que é mais forte, mas aquele que é mais adaptado. Só que a adaptação é um fenômeno que leva tempo, exige tempo. Não é em uma geração que você consegue, como ser biológico, né, promover essa adaptação. Então, se a gente vai ter, né, novos gravames com novos vírus, né, ou se a gente outras espécies para se adaptar à mudança da temperatura da água nos oceanos, né, os corais, eles podem se adaptar, mas eles precisam de tempo. Então, como a gente é que promoveu essa mudança, né, uma mudança que decorre de uma ação humana, a gente precisa fazer com que a gente precisa ganhar tempo, né? Se a gente ganhar tempo e se a gente conseguir diminuir a velocidade dessas mudanças, a gente propicia a todos os organismos a condição de adaptação. Então, essa também é uma estratégia importante, né? Porque todo ser vivo tem a capacidade de se adaptar, mas não na velocidade que a gente está promovendo essa mudança. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante consciência. Então, a gente não está conseguindo, né, diminuir essa aceleração, e isso a gente precisa conseguir, né? Eu acho que essa é uma estratégia que a gente precisa aí se unir para conseguir implementar, para dar tempo para os seres, né, conseguirem sobreviver a esse cataclismo aqui que a gente criou. Acho que podia abrir para a Lavínia aqui. Perfeito, Lavínia. Aberto. Bom, muito obrigada, muito prazer, excelente palestra, importante para todos nós. Nesse sentido de mudar hábitos, né, Flávia, o ano passado eu comecei a estudar bastante o assunto, e ainda que eu gerasse carbono na média da população brasileira, eu vi que eu tinha que plantar 35 árvores, né, por ano, dava mais ou menos 200 metros quadrados por ano, que eu teria que disponibilizar para áreas verdes, isso ao longo da minha vida toda, né? Isso para mim, se eu penso que eu tenho uma família, né, eu tenho que multiplicar isso por 4. Obviamente é insustentável quando as pessoas vão morar em 50 metros quadrados num edifício, quando a município, o estado não exigem uma compensação de área verde. E aí fica esse jogo de empurra que a Flávia comentou, que a Cláudia comentou também, Renato também, no sentido de eu empurrar para o outro. Não, isso aí não é problema meu, isso aí é problema das empresas, da Amazônia, alguém vai arrumar um jeito de financiar no longínquo. Não é, porque se nós consumidores não mudarmos nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de transporte, nossos hábitos de moradia, não começarmos a empurrar a nossa administração pública para plantar árvores, para criar áreas verdes, para gerar esse ativismo realmente, né? Eu estudei com a Glaucia na São Francisco, hoje eu estou devolvendo, né, o que eu gastei do erário público, fazendo ativismo social, estou ajudando associações a realmente buscarem proteger suas áreas verdes, porque se nós não fizermos isso com toda a bagagem que nós temos, ninguém vai fazer, né? Assim, ninguém consegue parar o trabalho, ninguém consegue estudar, ninguém consegue devolver isso para a sociedade se não formos nós a fiscalizarmos, a estarmos ali. E é uma questão cultural muito profunda, acho que o problema do Brasil de ter todas essas maravilhas naturais, essa condição até da matriz energética, até da Amazônia, precisa de salvamento, precisa de ação, precisa, mas temos. Isso é um peso também para nós, porque faz com que a gente adie esse processo de aculturamento, de conscientização de que já passou da hora de mudarmos a forma como agimos, e isso a gente enxerga, né, em tudo. Então, eu participei muito ativamente desse processo do Plano Diretor de São Paulo. Eu estive na quinta-feira da manifestação do MTST na audiência pública, acho que vários de vocês devem ter comparecido lá, né? E a gente vê muito essa questão nas cidades, né? Ao mesmo tempo em que o Plano Diretor diz, né, que vai
a questão dos Objetivos de Desenvolvimento né, de sustentabilidade e tudo mais. O São Paulo está dentro das Three Cities, né, desse programa de Three Cities, é um dos 20 municípios brasileiros dentro do programa de Three Cities que supostamente teria uma boa governança ambiental. O debate ali se dá em torno de queremos parques, né? A população quer parques, muita gente quer parques, tem 70 planos de parques, ninguém faz parques, né? Todo mundo quer mais parques. E o processo de negociação é no sentido de que, se a área privada não pode ter parque, né? Então vamos fazer parque só onde já é área pública, né? Onde é área privada, não vai ter expansão de parque, só onde é área pública. Então, que expansão de parque é essa, né? E de outra parte, construindo prédios, sem exigir recursos, sem exigir parques e tudo. E aí entra a questão dos fundos, né? Dos fundos para o meio ambiente, do fundo para habitação social, do fundo de outorgas, e assim, querem retirar recursos do fundo do meio ambiente, retirar recursos do fundo da habitação social. Para onde vão esses recursos, né? Inclusive, assim, uma coisa que até a gente tem que lidar muito politicamente, né? Porque as pessoas estão ali brigando por uma habitação, quando ela não tem habitação, ela mora do lado do rio, e você está ali brigando para ter um parque do lado da sua casa, né? Fica parecendo que as coisas são muito antagônicas, né? E assim, você até se sente mal, você fica com medo de ser linchado na saída, né? Porque parece que as coisas são antagônicas e o processo político joga um pouco essas pessoas uma contra a outra, quando na verdade estamos falando da mesma coisa, né? Tirar as pessoas da beira do rio, recuperar aquela APP, aquela nascente, colocá-las numa habitação decente com parques, né? Então, a gente não enxerga realmente isso, eu não enxerguei isso, né? No processo eu tive muito boa vontade ali dos vereadores, dos assessores vereadores de ajudarem, mas eu não entendi que havia uma vontade política realmente de fazer algo além, né, do que seria básico, né, de transformar áreas públicas hoje que estão meio largadas em áreas mais qualificadas, né? Isso não é suficiente dentro dessa conta de 35 árvores, 200 metros quadrados por pessoa por ano, né? Então, não é sustentável. E algumas questões que eu vejo, assim, que daí em termos de dúvidas para vocês, né? Que nesse processo eu tenho trabalhado, vocês têm muito mais experiência do que eu nisso, eu entrei meio que pro bono mesmo nos últimos 2 anos nessa área, mas o que eu vejo de fato é muita gente com atenção à Amazônia, com atenção ao Pantanal, com atenção às grandes questões mundiais, ao círculo polar e tudo mais, mas não com o meio ambiente nas cidades, né, que é um pouco da questão da justiça social que estávamos falando. E dentro do município de São Paulo, que é um grande câncer cinza, né? Se a gente olhar no Google Earth, eu acho que a Grande São Paulo é um grande câncer cinza no meio ali do estado de São Paulo, né? E nós temos, acho que, 2 questões. Acho que, além dessa barreira da vontade política, da questão de você não ter uma continuidade, né? E você ter muita omissão nesse processo, que é um fator principal, tem 2 outros fatores que eu vejo aqui que ajudam muito a não coibir esse processo de tornar um núcleo cancerígeno robótico no meio do estado de São Paulo. A resolução da CETESB, né, resolução 7/2017, que embora ela defina muitos dos municípios da Grande São Paulo como muito prioritários para recuperação ambiental e preservação ambiental, ela permite que se corte aqui e se compense, e está tudo indo lá para compensação no sul do estado, perto do Paraná, porque as terras são mais baratas lá, né? Então, lá você tem municípios com 30% de área verde, e aqui a gente tem municípios, como eu moro em Osasco, que tem menos de 10% e vários menos de 20%, menos do que o que seria recomendável aí dentro do mapeamento do Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Então, isso é uma questão. O que vocês acham dessa resolução da CETESB? Uma outra questão é que eu não vejo ninguém, né, nenhum olhar estadual para a reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, né? A gente tem o Instituto Florestal,
que cuida das áreas públicas, né, da reserva da biosfera, mas nós temos muitas áreas particulares, né, e pelo plano de manejo da reserva da biosfera, nós temos área de ocupação urbana, mas nós temos área que deveria ser conservada, né, em que a ocupação urbana não poderia de forma alguma suprimir as florestas, os fragmentos florestais existentes, e a gente vê que está sendo suprimido em Cotia, em Carapicuíba, em Osasco, em diversas cidades que fazem parte do Cinturão Verde de São Paulo. Então, eu queria também verificar se vocês, por acaso, já chegaram a estudar isso, né? Sobre o aspecto jurídico, né? Do que é possível fazer na medida em que os planos diretores desses municípios, a ocupação urbana, não têm observado o tratado internacional, na minha concepção, pelo menos, né? Então, são essas as minhas questões. Eu não sei como, Renata, você vai querer seguir, porque 6h30 eu vou ter uma reunião, eu consigo estender um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat, e daí, se vocês puderem, de repente, dar uma resumida em todos os pontos, assim, vai ser bem uma resumida. Lavínia, obrigado, viu, pela participação, desculpa, é que o tema realmente, né, eu tinha feito algumas anotações aqui também, mas acho que fica para uma próxima, né, e nada impede depois das pessoas também entrarem em contato com a gente e a gente ir trocando essas ideias. Os principais desafios, né, nas disputas judiciais envolvendo aí os gases de efeito estufa, como que isso tem acontecido, né? Então, acho que é esse apanhado aí. Tá. E daí eu queria fazer uma provocação também para terminar, tá? Eu não falo mais, daí eu só escuto vocês e faço o encerramento. Flávia, você acho que mencionou a questão as políticas públicas elas têm que ser um programa de Estado, né? Não é um programa de governo. De fato, a gente tem que ver a perpetuação disso para, de fato, ver uma mudança. Como que você tem visto isso, né? Porque a minha percepção ainda é que são políticas de partido, de quem está ali sentando a cadeira e acaba não se perpetuando. Então, queria também escutar um pouco isso de vocês, como, de repente, isso pode ser melhorado, né, a longo prazo. Vou jogar só 2 pontinhos que eu conseguiria responder a pergunta do Arthur, respondo essa, e não sei, Glaucia, se da Lavínia, a questão da CETESB, enfim, os pontos que ela trouxe mais território, se eu posso dividir assim com você. Pode ser? Tá. Em relação às disputas judiciais envolvendo os gases de efeito estufa, a gente tem um grande desafio que não existe jurisprudências, assim, são poucas ainda no mundo e poucas de sucesso. Então, é muito atrelado ainda a questão do direito ambiental, mas como a gente já tem Acordo de Paris, NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que cada país tem o seu, país que retificou o Acordo de Paris, e agora, com esse intermeio da questão social, de como as pessoas estão sendo prejudicadas, a gente consegue criar um espaço para que a abordagem ela seja mais direcionada para esse viés da responsabilização. Só que a gente ainda tem pouquíssimos casos de sucesso no mundo, mas os casos de não sucesso nos dão embasamento para que os de sucesso estejam cada vez mais perto de acontecer, inclusive no Brasil, seja empresas de produtoras de transportes, enfim, tem vários processos. Recomendo vocês olharem no Juma, que é a plataforma da PUC-Rio, e ali vocês conseguem filtrar todos os casos de litigância climática aqui no Brasil. É uma plataforma que vale muito a pena para quem tem interesse. E ali, com certeza, vocês vão entender muito mais os meandros desses desafios. Eu trouxe um, mas assim, um outro deles é o recurso para fazer isso acontecer, quem é que está financiando, se é imparcial ou não, quem que está por trás, enfim, são vários lugares. E, Renata, o que você traz realmente é um desafio. A pauta, ela está cada vez mais, ela tá virando uma narrativa política esquerda e direita e isso significa que as pessoas não entenderam o real problema. Porque o real problema é a colaboração, é a esquerda e a direita, são ações liberais, ações sociais, todas juntas, é Estado, é privado, caminhando para o mesmo lugar.
E eu acho, infelizmente, que a gente vai ainda apanhar um pouco até que essa convergência aconteça. Existem modelos de sucesso nos locais, eles já têm acontecido, mas são políticas que precisam de estudos preliminares, inventário, análise de vulnerabilidade, plano de ação climático, para entender estrategicamente qual é o caminho, para daí trazer os atores de todos os lados num diálogo e entender o financiamento e fazer acontecer. É muito tópico a gente trazer isso que você trouxe, porque é o que eu sonho também, como mundo, mas é questão de geopolítica, é interesse, é quem vai conseguir ter mais recursos, é quem vai explorar quem, e tudo que a gente já sabe que acontece no mundo, e por isso os mais fracos são os que mais sofrem, porque a corda estoura sempre para esse lado. A importância da justiça climática é para que a gente evite ao máximo isso, e por isso, transparência, acesso dessas pessoas a lugares de voz, de tomadas deliberativas de decisões e tudo mais, é fundamental. E dessa forma a gente vai conseguindo, um passinho depois do outro, consolidar. Mas é um caminho que está longe de acontecer. E até mesmo com o governo hoje pró-agenda, só o fato dos ministérios, pela primeira vez em história, cada um ter sua comissão, eles já não estão se conversando. Porque cada um quer ter o seu protagonismo, cada um quer ter seu palco e a sua luz, e, de novo, não é pelo bem comum de Plano Brasil, porque a Petrobras está querendo ser, agora, fazer o Brasil ser a terceira maior exploradora de petróleo do mundo, que já é a sexta e quer subir. Então, assim, são muitas distorções no processo. E quando a gente vê os ministérios se digladiando, porque agora todo mundo quer vestir o chapéu climático, você fala, ai meu Deus, entendeu? Estamos longe disso. Mas eu não arredo o pé de que a gente tem capacidade como ser humano de construir e trilhar esse caminho, porque se a gente foi capaz de cavar um buraco fundo desse, a gente é capaz de criar coisas maravilhosas também. A energia é a mesma. Então, eu não duvido que a gente consiga fazer isso acontecer. Mas tem aí muitos erros e acertos e muito tapa na cara que a gente vai ter que levar e chacoalhão como Covid e tantas outras coisas que virão para a gente entrar no eixo, infelizmente. Mas não quero desanimá-los, pelo contrário, que seja um convite para que todo mundo tope remar junto, para a gente criar essas tantas possibilidades e ver com que elas, enfim, sejam frutíferas, eu não tenho dúvida que serão. Então, todos vocês são importantes e fundamentais para essa jornada. Já faço aqui o meu muito obrigada para passar a palavra para a Glaucia e ela ter esses 5 minutos finais da resposta da lojinha. Legal. Obrigada, viu, Flávia? Eu não sei se você precisa, de repente, sair, encerrar por conta da sua reunião. Só vou complementar uma questão, eu não sei se isso tem acontecido em outras prefeituras ou não, tá? Ou mesmo em âmbito estadual ou federal, mas aqui em Campinas, por conta de queimadas, a autuação ela vem sendo por conta da área queimada e é feito um cálculo e acrescenta-se, né, as emissões de gases de efeito estufa por conta não só da área queimada, mas por conta daquelas emissões, né? Então a multa acaba ficando muito maior, mas eles estão contabilizando isso, né? Não são processos, né? Mas acaba estando relacionado, talvez aí na questão de se pensar né, nessa judicialização aí das questões do clima, tá? Então, só para trazer isso. Flávia, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Eu e Glaucia, a gente encerra aqui. Obrigada. Prazer em estar com vocês, Glaucia. Bom revê-la. Renata também. Flávia. Que delícia dividir essa mesa, que venham muitas outras. Assim, muito bom estar com vocês. Com certeza. Boa semana. Tchau, tchau. Então, vamos lá, Lavínia, para a gente aqui terminar, né? Essa resolução 7 da CETESB, eu concordo com você, e eu acho que tem até uma inconstitucionalidade nela, né? Porque quando você fala na compensação ambiental, que você está fazendo quando você autoriza o desmatamento de uma área, de acordo com a prioridade dela, e você estabelece uma compensação, você não pode estabelecer num lugar diferente daquele que você promoveu o dano, né? Então, é isso que a Constituição fala, que você tem que reparar no lugar onde o dano ocorreu. Então, se eu faço uma compensação num lugar diferente, eu não estou compensando, né? Eu estou fazendo uma reparação, eu estou fazendo, na verdade, né, uma recuperação numa outra área, mas não é compensação, é uma outra ação que não tem nada a ver com aquela ação que foi submetida à CETESB. Então, eu concordo com você, eu acho que isso está errado, né? É uma questão que eu acho que a gente devia rever. Quando a gente fala no plano diretor de São Paulo,
Bom, esse é um negócio caótico que dava um debate gigante só sobre isso. Eu também acompanhei, Lavínia, e fiquei bastante decepcionada, porque com a questão climática batendo aqui na nossa porta, né? Mas, né, já tendo arrombado a porta, a principal questão que foi debatida estava em relação ao coeficiente de aproveitamento nos eixos de transporte. Então, quanto é que a gente podia construir a mais nos eixos de transporte, e acabou virando, né, um coeficiente de 2,7% a mais, né, 2,7 não, 2,7 vezes a mais do que aquilo que já se construiu antes, né? Então, quer dizer, é o caos, né? A gente vai ter um adensamento ainda maior das áreas dos eixos de transporte na cidade. Então, essa foi a principal tônica da discussão. E aí, eu não vejo nenhum problema da gente discutir a questão de criação de parque. O que eu vejo é que a gente não tem aí uma questão, que eu acho que também é importante, que são fontes de custeio para a manutenção desses parques, porque não adianta a gente ter um parque abandonado que a população não pode usufruir, ou que vira um lugar, né, de marginalidade. Então, a gente também tem que discutir essas fontes de custeio. E eu me lembro, quando eu estava no Verde, a gente criou o fundo, né, de meio ambiente na secretaria, e quando descobriram que a gente tinha dinheiro, jogaram todas as praças, né, para o Verde cuidar, como se cada praça também fosse um parque. Então, de 30 parques que a gente tinha, foram mais de 100 e tantos. Agora temos 100 e tantos. Temos nada, né? Eram as praças que viraram parque porque descobriram que a gente tinha um recurso ali. Então, é mais uma enganação que fizeram. A gente teve sempre o menor orçamento da prefeitura, né? Porque meio ambiente e cultura não são prioridade, então a gente sempre tinha, e a gente criou o fundo para ter sustentabilidade para a secretaria, mas não era para as despesas correntes, era para poder fazer investimento, né, em novas áreas públicas, para a gente criar novos programas e projetos. Então, foi completamente distorcida, né, a intenção que a gente teve, e o que a gente vê agora, por exemplo, o Fundurb, que é o fundo de habitação, vai poder ser usado para asfaltamento de via. Então, a gente vê as distorções que esse plano diretor gerou. E a Renata, no começo da nossa conversa, ela falou num negócio que eu acredito muito, que é a criação de novas centralidades urbanas, né? Quando você obriga a pessoa a sair lá da periferia ou de cidades vizinhas e viajar 2 horas até o emprego, 2 horas, 2 horas e meia, e depois 2 horas e 2 horas e meia para voltar, você está roubando a vida dessa pessoa, né? Você está roubando vida útil dessa pessoa. E então, se a gente fosse realmente trabalhar com honestidade, a gente teria que criar novas centralidades urbanas. Então, a gente deveria criar nas zonas periféricas, né, empregos de qualidade, incentivar que indústrias ou que serviços ali se estabelecessem, para que a gente não obrigasse a pessoa a esses deslocamentos todos, que além de provocarem, né, poluição e emissão de gases de efeito estufa, ainda diminuem a qualidade de vida. E na hora que você leva, né, novos investimentos para esses lugares, você também melhora a qualidade de vida dessas pessoas, porque você também tem que levar instrumentos públicos. E eu queria falar de uma cidade que, para mim, é o exemplo disso, que é Medellín. Porque Medellín era a cidade mais violenta da América Latina por conta do Pablo Escobar, né? E ela sofreu, e ela tinha uma área periférica que realmente era bastante degradada, né? E a gente tinha não só áreas de risco ali, risco geológico, né? Mas a gente também não tinha qualidade de vida. E houve um projeto de um arquiteto chamado Alejandro Echeverry, se vocês quiserem procurar, é maravilhoso, e ele criou uma integração, porque Medellín ela é uma cidade bastante, ela tem uma geografia bastante irregular, então ele criou uma integração entre essas duas áreas, foi criada uma universidade pública ali, foi criado meios de transporte, teleférico, então um parque linear, um parque maravilhoso. Então, eu acho que mostra, né, como é que, num período até curto, né, quando você tem uma administração que tem vontade. É chato falar vontade política, parece que a gente está caindo no lugar comum, mas essa é a verdade. Quando tem vontade de resolver, né, a cidade não só diminuiu o índice de violência, mas você conseguiu integrar uma área marginalizada para o tecido social. Então, a cidade recuperou a cidade que estava perdida ali, né? E hoje as pessoas vão para esse lugar porque virou um lugar turístico, porque tem eventos, tem feiras,
tem um monte de coisa bacana acontecendo ali, né? Porque foi feita uma urbanização sem tirar as pessoas de lá. Só foi removido realmente dessa parte da cidade a população que estava em área de risco. E foi feito todo um concerto social ali para as pessoas que moravam nessa área participarem desse projeto de integração. As pessoas não foram tiradas das suas casas. Realmente só foi tirado da sua casa quem estava em cidade de risco geológico, em situação de risco geológico, que não tinha conserto. Porque onde deu para fazer muro de arrimo e deixar as pessoas ali mesmo, se deixou, né? Se respeitou a história das pessoas. Porque também na hora que você tira a pessoa de onde ela vive e leva para outro lugar, você também está roubando a história. Eu atendi uma vez uma moça, só para terminar, Renata, que morava ali na Roberto Marinho, né? naquela região em que tem habitação de interesse social, e ela chegou uma vez numa audiência, eu falei, a senhora está gostando de morar ali? Ela falou, olha, minha filha, eu até estou gostando, né? Mas sabe o que acontece? É muito caro para mim. Então, eu acabo indo fazer compra no Grajaú, porque a carne é mais barata. Meu filho, ele não consegue muito bem acompanhar a escola ali, porque a escola dele era mais fraca, ele não tem tantos amigos, ou seja, ela ia fazer manicure lá no Grajaú, porque era metade do preço, o cabeleireiro também, ela ia comprar carne. Então, não adianta a gente fazer habitação de interesse social, né, e colocar a pessoa ali, porque ela não está isolada, ela não só mora ali, ela tem que viver ali. Então, você tem que estabelecer, né, toda uma condição de vida para a pessoa. Então, não adianta falar que eu vou tirar a pessoa dali do Grajaú e pôr no Jardim Edite, que é o caso, né, se ela não consegue viabilizar a vida dela ali. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que criar outras centralidades urbanas. Né? A gente tem que permitir que as pessoas vivam onde elas estão com dignidade. Então, se a gente tivesse honestidade, né, para propor, né, e para levar isso adiante, é isso que a gente tem que propor. Né? Que as pessoas possam viver onde elas querem. Né? Então, a gente não tem que impor solução, a gente tem que construir essas soluções com as pessoas. E a questão climática é uma questão dessas que a gente tem que construir, porque as pessoas têm que sentir que isso faz parte das suas vidas. A gente tem que aterrissar esse discurso para a pessoa entender como é que isso vai afetar a vida dela, para que ela queira se mobilizar em relação a isso. Né? E aí a gente tem que estabelecer esse pacto de solidariedade, que ninguém solta a mão de ninguém, né? E a gente tem que resolver o problema que a gente criou. Né? Se a gente foi capaz de criar esse problema, como falou a Flávia, a gente tem que ter condição de solucionar também. Mas eu acho que a gente só vai conseguir isso se ninguém ficar para trás, né? Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre, né? Ninguém pode ficar para trás nessa história. Não, é isso aí, Gláucia, você abordou um ponto que eu acredito realmente de extrema importância. Até antes das últimas eleições municipais, eu tive a oportunidade de participar aqui de um dos projetos de governo, e eu sempre bati muito na tecla de que é essencial a questão ambiental passar por todas as secretarias. Né? É até um pouco questão do princípio da ubiquidade, né? Que é realmente você levar a questão ambiental de forma transversal, porque a questão ambiental ela tem reflexo na agenda da saúde, né? Traz doenças várias, a questão social, então é você fazer com que as pessoas vivam a cidade, a partir do momento que elas experienciem, né, a cidade com parques. Não adianta só você ter o parque, mas tem que ter um transporte público de qualidade que chegue até esse parque, para que as pessoas possam realmente vivenciar, experimentar aquilo ali. A questão da educação, porque se a gente não partir, né, com a educação de base, a gente não consegue fazer essa transformação. São inúmeras questões que realmente precisam ser repensadas, e é o que a Flávia comentou, né? A partir do momento que a gente tem os ministérios, as secretarias, cada um querendo ser o protagonista, na verdade é o conjunto que vai ser o protagonista, não vão ser vozes individuais, e se a gente não começar a pensar em conjunto, a gente não vai ter a mudança que a gente precisa. Então, realmente, eu acho que a gente individualmente pode começar a repensar as nossas práticas, né? A Lavínia comentou isso também, a gente fazer as nossas escolhas, refletindo sobre essas escolhas,
que é o que a gente pode fazer no momento. E cobrar, né? Cobrar de quem está sentado numa cadeira, que realmente tem ali um poder de decisão maior, para que essas boas escolhas realmente aconteçam na prática e que a gente possa ter uma mudança, né? Assim eu espero, em termos de qualidade de vida, a questão das mudanças climáticas, o impacto disso, e é realmente o que foi falado, né? A gente acha que está muito distante, o urso polar está lá, não está aqui, mas a gente tem os reflexos. Eu tive a oportunidade, né, a infeliz ali oportunidade de vivenciar uma situação que teve aqui em Campinas há anos atrás, que foi a microexplosão. A gente não sabe se foi tornado ou não, isso passou pela casa da minha mãe. E eu sei o quão desesperador é você viver, né, essa questão do evento climático. Eu lembro que, assim, era como se a gente tivesse passado por uma guerra. Você não sabe nem o que está acontecendo e, de repente, você foi ali atropelado. Eu lembro que, assim, na noite seguinte, porque foi uma chuva muito forte que teve em Campinas, eu lembro que a gente via a nuvem passando, minha casa não atingiu, mas a da minha mãe acabou atingindo. E a gente foi acordado no dia seguinte, logo cedo, com um telefonema, de que, né, tinha realmente, que era para a gente ir, que tinha passado ali o olho do furacão. Foi esse o telefonema, a gente não entendeu muito bem, realmente foi devastador, e naquela noite teve uma nova chuva muito forte. Eu não conseguia dormir. Então, isso que você até mencionou, né, daquela moça, daquele relato de que toda vez que chovia forte, ela não dormia, aquela noite eu não conseguia dormir. Eu pus tanto a minha filha na minha cama, que eu falei, né, ela está do meu lado se acontecer alguma coisa, e realmente, até hoje, quando chove, eu não gosto mais de, né, chuva forte, para mim é algo assim amedrontador, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, na minha casa, eu já sei, eu já sei para onde eu tenho que correr, se tiver uma situação dessa. Então, tudo isso eu construí na minha cabeça depois do que a minha... Não fui nem eu que passei, porque eu não estava lá no momento. Mas só de ver, né, de passar uma experiência muito próxima, foi algo que realmente me impactou. E está aqui, né, está aqui do nosso lado. A gente pode sofrer e cada vez mais a gente vai ver experiências como essa mais frequentes. E realmente né, são coisas aí para a gente refletir. Gláucia, te agradeço aí muito. Né, foi até uma mensagem, acho que aqui que o Maurício colocou, né? Você sempre muito assim assertiva, muito cirúrgica em suas colocações. Gosto muito sempre de escutar você falar, né? Realmente acho que você tem uma narrativa muito ponderada. Então, muito obrigada. A Flávia também, acho que nas ponderações, as colocações aí excelentes. E queria agradecer a todos que puderam prestigiar, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas não conseguem naquele momento, mas está gravado. Então, todo mundo que está assistindo, né? Ou que vai assistir aí no canal do YouTube da OAB Campinas. Então, muito obrigada. Obrigada a todos aqui pela participação. E até uma próxima, né, Gláucia? Obrigada, Renata, por me chamar. Obrigada, Lavínia, prazer te ver. Obrigada pela pergunta. E obrigada a todos vocês que estão conosco até agora, né? É verdade. Obrigado, gente. Uma boa noite. Até mais. Tchau. Obrigado, Lavínia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigada.